Olá, sejam bem-vindos! Projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Este projeto foi realizado pelos alunos do Polo UAB de São José dos Campos, nos cursos de Licenciatura em Letras e Licenciatura em Pedagogia, ambos do quarto semestre de 2023. O grupo é formado por Aline Gabriela Gória, Evelyn Mafote Alves Pereira, Felipe Viana da Silva, Kelly Cristina Marinho de Souza, Luciana Mosqueiro Maia e Samuel Rabelo dos Santos. Tendo como orientadora Tamires Aparecida Costa Silva de Souza. O nosso projeto tem como tema a gamificação como aliada na mediação pedagógica, que será apresentado nesse vídeo pelos alunos já citados. Tecnologia versus educação. Educação sempre será educação. A tecnologia é uma pedagogia inserida na educação. Chegou inovando a maneira arcaica de olharmos educação como carteiras alinhadas e professores à frente escrevendo no quadro negro ou na lousa. Rompeu-se paradigmas do saber, possibilitando expor conteúdos de forma mais dinâmica e atual. Por isso, é fundamental os gestores criarem espaços para a integração da tecnologia, para que os docentes integrem em suas aulas a tecnologia e não a usem somente como ferramenta didática, pois os educandos do século XXI são nativos digitais, porém os docentes têm a ferramenta fundamental em suas mãos, a didática. Por isso, deve-se aproveitar, mas não focar, inserir na metodologia de ensino, mas não ser o centro principal. Hoje vivemos na cultura digital e a inclusão da metodologia precisa ser aplicada, de modo que o docente direcione o educando ao objetivo proposto. Para isso é necessário conhecer a ferramenta que está sendo utilizada, a tecnologia. O objetivo principal do projeto foi desenvolver um plano de aula, tendo como foco a utilização da tecnologia como recurso didático, tornando-a uma forma de mediação educacional que auxiliasse na construção do conhecimento na forma lúdica. Assim, espera-se que a partir da aplicação de quizzes sobre artigo de opinião, conteúdo de língua portuguesa, seja possível elucidar como aprender ao ser aproximado da realidade dos educandos, quando atrelado com a tecnologia e principalmente aos games virtuais, ocorre de maneira efetiva e prazerosa, sendo capaz de promover a interação, além de auxiliar na fixação dos conteúdos, a sanar algumas possíveis defasagens e no preparo para vestibulares, provas e também para eventuais situações da vida que ela atrelada ou não ao mercado de trabalho. Como objeto de estudo, escolhemos a Escola Francisco Pereira, localizada na região leste de São José dos Campos. Ao conversar com o corpo docente, identificamos a necessidade de realizar uma fixação de conteúdo voltado para a área da língua portuguesa, o artigo de opinião, visto que esse campo de estudo é bastante utilizado dentro dos alunos do ensino médio, já que essa época é uma época decisiva, cercada de provas, vestibulares e outros tipos de avaliações em que o artigo de opinião é grandemente utilizado. Ao observar os alunos e ao questionar a equipe docente, identificamos uma dificuldade entre os alunos, de que os alunos possuem uma dificuldade em concentrar-se, em prestar atenção e familiarizar-se com as aulas tradicionais. Dessa forma, o uso da tecnologia é uma grande aliada, trazendo mais familiaridade, visto que os alunos atualmente são muito próximos da tecnologia, já nasceram cercados deste meio. Atrelar a tecnologia com o ensino é excelente, traz bons resultados e auxilia os alunos a manterem o interesse e a trazer leveza, diversão e dinamismo às aulas. Para organizar a fundamentação teórica, foram pensados em alguns principais temas considerados importantes para serem analisados e citados, sendo eles planos de aula, contexto social e cultural e tecnologia. Dentro do tema plano de aula, ele se mostra muito importante, pois se torna um objeto que irá auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Ele é um documento criado pelo professor e que define qual será o tema da aula, objetivo, metodologia a ser utilizada e quais as formas de avaliação. Após a etapa de
pensar o plano de aula, é preciso conhecer o público-alvo, o contexto social e cultural, para que a partir desses conhecimentos se traçem as estratégias que mais se adequam. A metodologia dentro do plano pode ser mais passiva, onde o professor apenas vai apresentar o conteúdo, e ela também pode ser considerada ativa, com aulas expositivas, aprendizagem autônoma e que preze pelo pensamento crítico. Dentro do processo de planejamento, produção de plano de aula, sempre tendo como foco o aprendizado, o uso dos games se mostra como interessante recurso, sendo propostas práticas interativas para oferecer um ambiente experimental. Por meio desses modos de atividades autônomos, os alunos se tornam protagonistas do ensino e da descoberta dos saberes. As matérias aplicadas durante o projeto foram aquelas semelhantes a ambos os cursos de licenciatura, sendo elas ética, políticas educacionais, escola e cultura, didática, psicologia da educação e pensamento computacional. Consideramos utilizar todas as matérias em comum para que fosse relevante durante o processo de produção do projeto integrador e formação de nós como futuros docentes. A metodologia centrou-se nos métodos de pesquisa qualitativo, bibliográfico e de campo. Para tal, foi desenvolvido um trabalho em 4 passos principais, sendo o primeiro deles o ouvir, que se deu através de conversas com a comunidade escolar, seguido pelo levantamento de um tema específico, que foi a utilização de games como aliada da educação, a partir do tema norteador que a Univesp nos deu, que foi a tecnologia educacional e a sua relevância em sala de aula. Passando pela fase do prototipar, onde, depois das conversas, foi possível a criação de fato de uma proposta inicial, que seriam os games voltados para o auxílio e fixação de conteúdos de língua portuguesa, com foco nos artigos de opinião, visando solucionar os principais problemas que nos foram apresentados pela escola a qual tivemos contato. O último passo voltou-se para a fase do implementar, onde foi possível, de fato, efetuar os encontros presenciais com os estudantes, observar e coletar as informações necessárias para que o desenvolvimento da pesquisa seguisse. Ou seja, nós analisamos os erros, os acertos com a proposta inicial, se deu certo a implementação de um jogo, se o jogo foi de fato um bom aliado para educação, para a sala de aula, repensamos alguns pontos necessários de melhoria e, por fim, criamos essa proposta final, que seria um plano de aula que seja, de fato, eficiente para atender as demandas de solução dos problemas que se dão através da utilização da tecnologia e dos games em sala de aula.